onde existe felicidade, e felicidade sem limites, vai dizer o refrão desse salmo. E eu e você precisamos compreender aquilo que essa liturgia da palavra vem nos revelar, vem nos trazer como revelação poderosa que vai nos inserir dentro daquilo que o salmista, no refrão do salmo, que é retirado de um trecho do próprio Salmo 15, traz a nós, a mim e a você. E isso se dá a partir de um dos frutos da ressurreição, que traz a compreensão do mistério da Páscoa, do mistério da presença do ressuscitado, a obra pascal do ressuscitado, que é o dom do Espírito que nos faz experimentar a mudança de mentalidade, aquilo que nós chamamos de metanoia, que abre a nossa visão, para que a gente compreenda o mistério, para que a gente compreenda a revelação de Jesus Cristo, para que nós experimentemos a presença de Jesus em meio aos momentos difíceis, exigentes que nós vivemos. Ontem na liturgia eu trazia o Pentecostes joanino e o Pentecostes lucano, a revelação da experiência do Espírito que João traz a partir da vida dos apóstolos, e depois nós vamos contemplar nos Atos dos Apóstolos o que Lucas vai trazer da experiência carismática, da vida missionária que eles vivem naquela experiência do Pentecostes. Mas vamos perceber aqui, a partir da revelação de Jesus Cristo, se você tem a sua Bíblia, abra um pouquinho aí no Evangelho de São João, no capítulo 16, para que nós entendamos aquilo que é essa obra do Espírito, essa graça. Versículo 5. Eu não vos disse isso desde o começo. Jesus está fazendo algumas ponderações com os discípulos, é meio que o discurso de despedida. Ele começa a falar dos sofrimentos, das situações que os discípulos viveriam, perseguições. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, o defensor não virá a vós. Olha a importância que Jesus está dando para a presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, o movimento do Espírito Santo. Se eu não for, eu preciso ir para que o Espírito venha, e a partir da vinda do Espírito vocês comecem a compreender aquilo que vocês ainda não compreendem. Comecem a tocar em revelações que hoje, apesar de eu vos ter ensinado, vocês ainda não entendem. E aí ele vai dizer, se eu não for, o defensor não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei a vós, e quando ele vier, acusará o mundo em relação ao seu pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Versículo 12, tem ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Jesus vai dar essa palavra de consolo, mas também essa palavra de segurança, que quando o Espírito viesse, eles entenderiam tudo.
Eles compreenderiam o mistério, aquilo que havia acontecido. Eles compreenderiam a dor, a perseguição, os sofrimentos, os problemas próprios do presente tempo, que depois o apóstolo Paulo, ao experimentar o Espírito Santo, ele vai dizer de uma forma tão brilhante. Eu gosto tanto dessa palavra quando Paulo vai dizer: os sofrimentos do presente tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. É no Espírito que nós vamos tendo a revelação da verdade. E olha o que Pedro vai falar nos Atos dos Apóstolos. E aí os Atos dos Apóstolos são conhecidos como o Evangelho do Espírito. Que ali nos Atos dos Apóstolos nós vamos vendo a ação desse Espírito Santo de uma maneira concreta na vida da igreja, com sinais, com milagres, com prodígios, com o poder da pregação da palavra, com a formação da comunidade, aquilo que era o essencial. E eu entendo, compreendo que Deus está nos chamando ao essencial como povo de Deus. Porque por muito tempo nós permitimos que muitas coisas desnecessárias entrassem na nossa vida. E essas coisas desnecessárias, que muitas vezes nem eram ilícitas, acabaram nos tirando do essencial, nos tirando da graça de Deus, daquilo que Deus queria para a nossa vida, para a nossa caminhada. E agora nesse tempo, onde nós vivemos tantas dificuldades, sejam elas na realidade da saúde com essa pandemia, na realidade econômica, Deus está gritando para a sua igreja, a partir do seu Espírito, que fala agora no presente tempo, que nós precisamos ficar somente com aquilo que é essencial. Toda futilidade, todo excesso, tudo aquilo que não acrescenta nada na nossa vida e na nossa caminhada, não pode mais fazer parte da nossa vida. A segurança, que segurança o dinheiro que você tem no banco dá para você, meu irmão? Dá um respirador? Desculpa falar assim com tanta sinceridade. Te dá um respirador, acrescenta algum segundo na sua vida? Claro que não. Não acrescenta, e Deus está falando conosco, e Ele quer falar com você hoje de uma maneira muito concreta, porque Ele está falando comigo. A pregação de Pedro já demonstra aqui a obra do Espírito. Ele vai dizer: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, pelos milagres, prodígios, sinais que realizou por meio dele entre vós. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado à direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito prometido e o derramou, como estáis ouvindo e vendo, vendo e ouvindo. E é exatamente isso. Jesus quer derramar o Espírito sobre nós. Jesus quer derramar o Espírito sobre a sua igreja. Jesus quer derramar o Espírito sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jesus quer te levar a uma experiência com o Espírito. Se eu não for, o Paráclito não virá, e vocês não compreenderão as coisas que hão de vir, mas as coisas que eu também ensinei. Essa é a certeza que nós vivemos na Páscoa, que a igreja vive, que a igreja celebra, que a igreja testemunha no tempo pascal. É a convicção que faz a igreja existir. Se não fosse isso, a igreja não teria sentido nesse mundo. Essa certeza do ressuscitado, essa certeza da presença do Espírito, é o núcleo da fé. É o fundamento da nossa esperança. É aquilo que dá profundidade à nossa esperança pascal. A inspiração da nossa vida, da nossa ação, das nossas atitudes concretas, e por que não dizer da nossa vida moral. É na Páscoa do Senhor, é entendendo que existe uma Páscoa e que nós passaremos por ela mais dias ou menos dias, mais anos ou menos anos, mas nós passaremos também pela Páscoa, e essa Páscoa dá sentido a tudo que acontece na nossa vida, a Páscoa de Jesus Cristo. E por isso também precisa tocar nas nossas escolhas, na nossa vida moral. Esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa mentalidade, no nosso coração, nos tirando da ignorância, nos tirando da incapacidade de dar uma resposta de amor. O Espírito Santo vai trabalhando para que nós respondamos com amor, o amor que nos foi dado, o amor que foi gerado lá na cruz, o amor que é doado no Pentecostes.
E por isso, nós precisamos experimentar o nosso Pentecostes pessoal, o nosso batismo no Espírito Santo, exatamente para que nós vivamos na verdade, exatamente para que nós tenhamos condições de responder ao amor de Deus com a entrega da nossa vida, com a rendição do nosso coração. E o que nós vamos perceber na estrada de Emaús? Nós vamos perceber uma mudança do caos para a glória, do caos interior, do caos da tristeza, do caos da decepção, do caos da angústia daquele momento. É o que nós vamos perceber. E essa é a nossa estrada. Essa é a sua estrada. Quando nós olhamos para a estrada de Emaús, nós nos vemos lá naquele discípulo de Emaús que não tem nome. Tem o Cleófas, mas tem um lá que não tem nome. Eu acho que é o Padre Roger. Nome daquele discípulo lá. Quantas vezes a gente se coloca na estrada contrária da vontade de Deus? E eles estavam indo na vontade contrária, na vontade da carne, porque eles estavam somente com os olhos nesse mundo. Nossa, aí Jesus vai surpreender, né? E Jesus está te surpreendendo. Jesus, ele gosta de nos surpreender. Ele é o Deus das surpresas. Nessa estrada, o que nós vamos ver? Os acontecimentos dos últimos dias, eles vão dizer. Nós vamos perceber a tristeza, a decepção, a morte, a esperança frustrada de um reino estabelecido nesse mundo. Nós vamos perceber ali a frustração de um túmulo vazio, que denota o vazio da alma, a incapacidade de crer, a incapacidade de ver além daquilo que eles estavam contemplando. Essa é a realidade dos acontecimentos, lidos somente segundo a razão humana. Na razão humana, ele só vê caos, ele só vê destruição de sonho, ele só vê frustração de projetos. E é por isso que nós estamos num acampamento encerrando rumo a Pentecostes, porque é o Espírito que vai nos fazer enxergar diferente, é o Espírito que vai nos fazer ter critérios novos, porque tudo sem a ação do Espírito fica opaco, sem sentido. Se torna tristeza, desânimo, cegueira, incerteza, insegurança, e isso toma conta do coração humano. Se não houver a ação do Espírito, se não houver o trabalho do Espírito, a abertura ao Espírito Santo, nós vamos viver de tristeza, de desânimos, de cegueira, de incerteza, de insegurança, tomando conta da nossa vida. Essa é, infelizmente, a trajetória de todo homem que conta somente com as possibilidades humanas, que está inserido, infelizmente, no sistema do mundo. Ele vai experimentar caos, desespero, tristeza, abatimento. Mas quando nós nos abrimos ao que o ressuscitado quer nos revelar, ao que o ressuscitado quer nos dar, isso que vai ser testemunhado, o Espírito sem medida. O Espírito sem medida que Deus dá aos seus, nós vamos experimentar uma grande transformação. Tudo muda absolutamente. E é o que acontece com Cleófas e Roger. Como é que você se chama? Eu estou chamando o outro de Roger. É o meu nome, né? Padre Roger Luiz da Silva. Cleófas e Roger estavam indo para Emaús. E eles encontram um forasteiro, um peregrino. E eles estavam desanimados, porque estavam olhando só para as coisas dessa terra. Mas ele não restaurou o reino de Israel, como nós pensávamos. O que você tem pensado? Mas é interessante. Ele se apresenta. E acontece a primeira meditação sobre a paixão na tarde do primeiro dia da ressurreição. Será por que Jesus vai falar da paixão se ele está ressuscitado? Você já se perguntou sobre isso? Por que Jesus vai meditar a primeira coisa que ele ressuscitado, na tarde da ressurreição? Ele vai meditar com os seus dois amigos, Cleófas e Roger. Ele vai meditar sobre a cruz. Ele vai trazer-lhes à memória as Escrituras, que falam do sofrimento de Cristo,
do julgamento de Cristo, daquilo que ele passaria. Você já se perguntou por quê? A primeira meditação do ressuscitado é sobre a cruz, a paixão. Exatamente porque somente entendendo a paixão que o coração arde de amor para corresponder ao amor. Não tem outra forma. Não tem outra forma de compreensão, de entender a cruz. É olhar para a cruz, é percebê-la, é deixar o Espírito Santo nos levar. Porque, querido, o ressuscitado que nós celebramos é o Cristo crucificado e morto da Sexta-feira Santa. É o mesmo. E ele vai refletir com eles o drama, a realidade da morte, daquilo que ele passou. Mas ele vai mostrar para eles, pela revelação da Escritura, que era um propósito de amor. Não foi somente um crime de Herodes, uma traição de Judas, uma condenação dos judeus. Ele vai mostrar que era um propósito de amor. Nas cinzas daquela morte existiam brasas vivas de amor, que foram capazes de incendiar o coração dos discípulos. Não ardia, depois eles vão testemunhar um para o outro, não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. E aí, querido, se nós só vemos tudo com a razão natural, o pecado, o sofrimento, a morte, a miséria, é assim que a razão natural nos mostra todas as coisas. Mas Deus vê amor. Deus contempla possibilidade de transformação na força do amor. Quando a gente fica navegando, meditando, alimentando de más notícias, de coisas miseráveis, de coisas terríveis, de coisas fúteis. Gente, que futilidade esse Big Brother. E quantas pessoas ficaram se alimentando nessa pandemia, em vez de alimentar o coração com o ressuscitado, com a palavra, com a oração, se alimentando de futilidade, que perda de tempo. Mas se a gente alimenta o nosso coração só com futilidade, só com más notícias, só de coisas ruins, só com preocupações, nós vamos ficar nesse drama, que nós não enxergamos, não conseguimos enxergar o amor. Nós não conseguimos enxergar o amor de Deus. E aí começa a vir o desespero, a desesperança. Começa a aparecer sintomas na nossa vida. Porque quem olha somente com a razão natural, e sinceramente, por que eles estavam cegos, não conseguiam enxergar? Jesus vai chamar, vocês são sem inteligência. Deixa eu já falar na linguagem, são o seu jumento, seu burro. Anta. Sem inteligência, porque o pecado embota, a tristeza embota, a gente não consegue ver além de um palmo na frente do nosso nariz, a gente não consegue enxergar espiritualmente. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, e a nossa razão é iluminada pela fé, pela luz da fé, a gente vai enxergar como o apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até esses momentos difíceis que nós estamos enfrentando, pandemias, ausência de eucaristia presencial, de acesso à igreja, de grupo de oração, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O amor de Deus faz com que a nossa vontade seja inflamada, sabendo que no amor nós fomos amados. No amor nós fomos amados. Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar na glória? Deus, em seu desígnio de previsão, determinou que Jesus fosse entregue. Só pela fé se ultrapassa o absurdo do caos e se chega à glória. Só pela fé se ultrapassa do caos, entra na glória e se penetra no mistério. Ora, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que nos foi dado revela esse amor de Deus.
esse derramado amor de Deus, essa compreensão do amor de Deus, essa experiência do amor de Deus que vai nos fazer enxergar tudo a partir da ótica do amor, da glória, da vitória, e não do caos. Deus está nos chamando a sair do caos das nossas paixões, das nossas ideias mundanas, do caos do sistema desse mundo, para entrarmos dentro do sistema de Deus. Deus está chamando a nós hoje a sermos as suas testemunhas, porque é exatamente isso que o Evangelho do Espírito, os Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, Jesus vai dizer. Ou melhor, no capítulo 1, versículo 5, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Depois no versículo 8, Jesus vai dizer, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Fica conosco, Senhor. Mane nobiscum Domini. São João Paulo II escreveu um documento a partir dessa palavra. Fica conosco, Senhor. Mane nobiscum Domini. Nós só seremos cristãos de verdade se nós ficarmos com o Senhor, porque Ele já permanece conosco. Mas nós estávamos como esses discípulos de Emaús, cegos pelo caos, cegos pelas más notícias que nós temos alimentado o nosso coração, cegos com as futilidades desse mundo, cegos por causa do sistema desse mundo, porque nós nos deixamos envolver pelo sistema desse mundo. Ah, padre, então o senhor está falando que nós temos que ser alienados? Vai estudar a história da igreja, que você vai ver se teve algum cristão alienado. Alienados são esses loucos que dizem que nós somos alienados. Eles são doidos, gente, para dizer que a gente é alienado. Vai olhar lá, a cruz venceu a espada do império. A fidelidade dos cristãos a Jesus Cristo, ao amor de Cristo, venceu a espada. A cruz venceu a espada, a ponto de Agostinho ter que escrever 2 livros para mostrar para eles o que aconteceu no império, para que os cristãos, com o testemunho deles, o olhar deles no alto, com os pés no chão, trabalhando, sendo a alma do mundo, aonde eles estão, colaborando com as virtudes, colaborando com a honestidade, com a fidelidade, com a santidade. Os cristãos da igreja primitiva, os cristãos cheios do Espírito Santo, incomodaram imperadores, impérios, bárbaros. Se você for estudar a igreja, você vai ver a história da igreja. O que foi o papel dos cristãos e onde estão os cristãos do século 21, que no meio dessa pandemia precisa dar testemunho de céu e não de desespero. Testemunho de que pessoas que acreditam no céu e não nessa terra que um dia vai passar. Por que você está com o pé fincado aqui, sujeito? Cleofas, Roger, volta para testemunhar em Jerusalém. Volta para testemunhar que Jesus está vivo, que Ele é o sentido. Fica conosco, Senhor. Permaneça conosco, Senhor, porque nós vamos encontrá-lo sempre na palavra e na Eucaristia. Você está tendo a oportunidade agora de encontrá-lo na palavra, e daqui a pouco o partir do pão abrirá os seus olhos para você entender que você é eterno, e que Deus te deu um sacramento de eternidade que vai te transformando nele, e que mesmo não podendo recebê-lo materialmente, no sentido do corpo do Senhor comungado, na missa presencial, o sangue do Senhor recebido, mas você pode recebê-lo espiritualmente, você pode experimentar, o seu coração está ardendo, porque o ressuscitado está ensinando a você a Escritura, e os seus olhos vão se abrir ao partir do pão. E o que São João Paulo II falou nessa Mane nobiscum Domini, no número 6? Cristo está no centro, não só da história da igreja, mas também na história da humanidade. Tudo é recapitulado nele. Cristo é o fim da história humana, o ponto para onde tendem os desejos da história e da civilização. O centro do gênero humano, a alegria de todos os corações, a plenitude das suas aspirações. Olha as palavras que São João Paulo II vai usando na Mane nobiscum Domini.
a plenitude de todas as aspirações. Deixa de ser bobo. As aspirações da sua carne são para enganar as aspirações do Espírito na sua alma. O que a sua alma deseja não é o valor carnal, não é a bebida, não é a droga, não é a prostituição, não é a pornografia, não é adultério. O que sua alma deseja é o céu, só que a sua carne está te enganando, está te fazendo cego, você não está conseguindo enxergar o ressuscitado. E o Espírito Santo nos é dado exatamente para isso, para que nós enxerguemos. Essa é a maior aspiração, a plenitude do nosso coração, das nossas aspirações, é Cristo, é a eternidade. Nele, vai dizer São João Paulo II, o verbo feito carne, revelou-se realmente, não só o mistério de Deus, mas também o próprio mistério do homem. Nele o homem encontra a redenção, nele o homem encontra a plenitude. Está entendendo? Estou sendo claro? Por que nós estamos celebrando um acampamento rumo a Pentecostes? Porque esse trabalho do Espírito nos dá uma nova mentalidade. O batismo no Espírito Santo. Gente, o mundo atual deseja sempre apontar outros caminhos de realização para o homem. Outras possibilidades de vida que não nos sustentam. Os cristãos não deveriam se iludir com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece. Porque nós sabemos onde está a nossa vida, nós sabemos muito bem onde encontrar o caminho, onde encontrar a verdade da nossa existência. Em Cristo, que se revela na palavra, se revela na Eucaristia, que abre os nossos olhos. Veja, a segunda leitura. Vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração nesse mundo. Você está ouvindo? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai testemunhar. Vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração nesse mundo. Nós sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Antes da criação do mundo ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, nós estamos no final dos tempos. Padre, você está dizendo que o mundo está acabando? Ué, tá. Cada ano que eu celebro aniversário, minha vida está acabando, é menos um ano. A gente fica comemorando aniversário, menos um ano. É assim. Assim é a natureza. Da mesma maneira o mundo. O senhor está falando que nessa pandemia é um sinal que o mundo está acabando, vai acabar logo? Isso eu não sei, Jesus não revelou o tempo. E eu nem arrisco. Quem sou eu? Só vejo os sinais. Mas nós estamos nos fins. Antes da criação do mundo ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos ele apareceu por amor de vós, Cleofas e Roger. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Em quem está a sua fé e esperança? Em quem está a sua fé e esperança? No seu patrão? No sistema desse mundo? No sistema político? No sistema econômico? Sistema de saúde? Em quem está a sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé, a sua esperança? Elas precisam estar em Deus. O catecismo da igreja, e aí eu vou concluindo, vai dizer assim: o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito, o tempo do testemunho. Cleofas, Roger, voltem para Jerusalém. E o interessante é que quando a gente experimenta o amor, você pode medir a vida de um cristão pela determinação que ele tem no coração de servir a Deus. Você pode medir a intimidade dele, a consciência dele em relação ao amor, ao que Cristo fez,
Porque, gente, eles chamaram Jesus para dentro porque já era tarde. Mas quando abriu-se os olhos deles para o amor, imediatamente eles levantaram, eles tiveram força para voltar para Jerusalém. Para testemunhar de noite, a pé, enfrentando tudo que tivesse que enfrentar. Mas o amor encheu o coração deles, o amor encheu a alma deles, e eles foram testemunhar, eles foram experimentar, eles foram dizer, olha... E quando eles chegam lá, e eu imagino que a casa de João Marcos, né, que nós celebramos ontem, São Marcos, eles estavam lá no cenáculo, reunidos, onde Jesus apareceu para eles, porque eles não tinham WhatsApp. Será que eles mandaram o WhatsApp para Pedro para saber onde Pedro estava? Claro, eles sabiam, era o lugar que eles se reuniam. É o lugar onde eles se encontravam. Será que Pedro deixou no Facebook, ó, nós estamos reunidos aqui, eu, Tiago, João, tal lugar com o localizador, com o GPS Waze? Não, eles saíram de Emaús sabendo aonde eles iriam, porque eles estavam trancados por medo dos judeus. E eles chegaram lá e qual foi a surpresa? Nós também encontramos com ele. Pedro ouviu, Pedro o experimentou. O tempo presente, segundo o Senhor, é o tempo do Espírito, o tempo do testemunho, mas é também um tempo ainda é marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura o combate dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigilância. Expectativa e vigilância, porque o Senhor virá, Ele não tardará. A nossa vida precisa ser um sinal de que nós cremos no crucificado, naquele que morreu por amor de nós, nós cremos na ressurreição, nós cremos na força do Espírito Santo. E fazendo uma experiência, o movimento do Espírito em nós, nós vamos experimentando esse ânimo, essa presteza, essa certeza. É muito interessante quando Jesus vai fazer o sermão escatológico. Especialmente no Evangelho de Lucas, vai ter uma palavrinha lá. Quando virdes esses acontecimentos começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça e alegrai-vos, porque a vossa libertação está próxima. Nós estamos no tempo do Espírito. Nós estamos no tempo do testemunho. E nesse tempo do Espírito, no tempo do testemunho, Cleofas e o Roger, qual é o seu nome? Voltem para testemunhar o que vocês viveram. Ardia o nosso coração. Nós vimos o Senhor. E Ele está com você. Talvez você não esteja percebendo nesse momento de provação. Mas Ele está com você. Fica de pé. Se coloca na presença do Senhor nesse momento. Diga para Ele com toda a intensidade do seu coração: eu creio que Tu estás aqui. Diga: eu creio que Tu estás aqui, Senhor. Eu creio que Tu fizestes com que eu ligasse essa televisão, sintonizasse essa rádio, acessasse esse canal na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque o Senhor queria falar comigo nessa tarde. Nesse caminho rumo a Pentecostes, Senhor. Hoje eu quero deixar o Espírito Santo tomar o meu coração, a minha vida, os meus sentimentos. Eu quero deixar o Espírito Santo agora fazer com que a minha inteligência, eu não quero ser mais ignorante. Eu não quero ser lento de coração, lento para crer. Não, Senhor, eu quero experimentar agora o dom do Seu Espírito ressuscitado. Jesus, doa agora o Seu Espírito a mim e aos meus irmãos que estão orando. Doa agora esse Espírito que é dado neste tempo, nesses tempos que são os últimos. Nós não sabemos quando Tu virás, Jesus, mas a igreja dos primeiros séculos vivia uma Páscoa
e junto com ela a expectativa da parousia, da vinda gloriosa do Senhor, com os olhos no alto, com o coração no alto, mas com os pés na terra, dando testemunho, morrendo no Coliseu, sendo presos, perseguidos, pregando o evangelho a toda criatura. Então faz essa obra em nós, essa obra de testemunho, essa virada de mentalidade, essa metanoia, essa transformação do coração. Nos retira da futilidade, nos retira das paixões dessa carne, nos liberta da escravidão do mundo, das seduções do mundo. Não permita que aquele que já foi vencido, o demônio, nos convença das coisas erradas, ilícitas, e não permitindo isso, Senhor, liberta os nossos corações, as nossas mentes, as nossas casas, da influência diabólica, do sistema do demônio, do sistema corrompido. Liberta-nos agora, Espírito Santo, e vai orando no Espírito. Isso, solta a sua voz, ora, nesse momento eu peço ao ressuscitado que batize você agora com o Espírito Santo, que agora a força do ressuscitado te alcance, e que você saia da ignorância, da cegueira espiritual, que você saia da lentidão do coração em dar a resposta ao Senhor. Que agora o Espírito Santo te sacuda, que agora o Espírito Santo te coloque no lugar certo, que agora Ele abra a sua inteligência, a sua visão, para que você acredite. Vem, Espírito Santo de Deus. Ressuscitado, doa-nos agora o Espírito Santo. Ressuscitado, muda agora a nossa história, muda agora o nosso coração. Ó ressuscitado, Oriera mandala baierere candana maierere mandana maierere urabasara mandana baierere candana maierere oria mandana masorere candana baierere. Volta para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Volta para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eles retornaram para Jerusalém. Eles viram que não era uma obra simplesmente terrestre, mas o meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Prepara-nos, Senhor Deus, para o céu. Rompe o muro, a barreira do materialismo, do apego a esse mundo, e faz-nos a partir de agora experimentar, Senhor, aqui a graça do céu. Estamos reunidos no mesmo lugar. Estamos reunidos no mesmo lugar. Oh Deus, nós estamos reunidos. Estamos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso traz línguas de fogo,
batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, traz linguagem de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Eu termino com uma palavra de Agostinho. Quanta alegria, irmãos. Alegria em nos encontrarmos reunidos, juntos. Alegria em cantar os salmos, os hinos. Alegria na esperança da vida futura. Se tanta alegria traz esperança, o que será a posse? Se tanta alegria traz a esperança, o que será a posse? Nestes dias, ao sentir ecoar o aleluia da Páscoa, o nosso espírito é como que transfigurado. Não nos parece sentir o gosto de um não sei que, daquela vida do alto. Eu vou repetir. Não nos parece sentir o gosto de não sei que, daquela cidade, daquela habitação do alto. Volte para Jerusalém, volte para testemunhar que Jesus está vivo e que Ele doou o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.